Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Nosso grupo ficou responsável pela energia das marés. O grupo é composto por Bianca, pela Dária, pelo Rian e por eu, Victor Hugo, e nós iremos dar seguimento ao trabalho. A energia das marés é também chamada de energia maremotriz, é, e ela dada assim, ela se dá por meio das altas e baixas das marés e das correntes do mar. Por conta disso, de ser obtido através das correntes do mar e de um mecanismo que não é esgotável, a energia maremotriz ela é renovável e limpa, já que a fonte não se esgota e nenhum impacto ambiental é gerado durante sua produção e aproveitamento. A geração do tipo de energia maremotriz é possível porque as marés oscilam por conta da força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol na Terra. Dessa forma, o nível do oceano varia diariamente e esse movimento é aproveitado para gerar a energia elétrica. Tanto que pode ser divididos a energia maremotriz em duas classificações: energia cinética, que é que se dá através da corrente formada pelas marés, e a energia potencial, que se dá pela diferença de altura entre a maré alta e baixa. A energia maremotriz provoca baixos impactos ambientais, se você levar em consideração os impactos que causa, por exemplo, a instalação de usinas elétricas, que precisam de uma área alagada muito maior, enquanto as barragens de geração de energia maremotriz são colocadas diretamente na beira do mar. Mas a construção das barragens da energia de maremotriz, ela também pode causar modificação na fauna e na flora. Então, isso é um ponto que devemos levar em consideração em questão dos baixos impactos, não serem ignorados, apesar de serem baixos. Bom, quanto ao histórico da exploração moderna das marés, elas foram feitas pelos habitantes de Husum, que é uma pequena ilha alemã no Mar do Norte. Ali, por volta de 1915, os tanques para cultivo de ostras estavam ligados ao mar por um canal, onde turbinas moviam um mini gerador elétrico durante a passagem de água das marés. Mas em 1967, os franceses construíram a primeira central maremotriz ligada à rede nacional de transmissão, que foi capaz de satisfazer a demanda de uma população de mais ou menos 200 mil habitantes. Isso fez com que os soviéticos, em 1968, instalassem perto de Murmansk, no mar de Barents, Círculo Polar Ártico, uma usina também. Mas mais para frente, em 1984, os canadenses foram os primeiros a empregá-las. Acionaram a usina experimental instalada Baía de, na Baía de Fundy, na fronteira com os Estados Unidos, onde o desnível de 20 metros entre as marés é considerado o maior do mundo. Na usina de Hans, por exemplo, a diferença é de 3,5 metros. No Brasil, existem três lugares adequados para a construção dessas usinas: a Foz do Rio Meirim, e no Maranhão, na Foz do Tocantins, que é no Pará, e na Foz da margem esquerda do Amazonas, que é no Amapá. E aonde pode ser encontrada esse método, esse tipo de geração de energia? Bom, a energia das marés no Brasil é gerada principalmente nas região norte e nordeste do país, como é no estuário do rio Bacanga, em São Luís, no Maranhão, que tem a maré de até 7 metros, e na ilha de Macapá, que é com uma maré de até 11 metros. Porém, essa fonte de energia ainda é pouco explorada no Brasil, pois o investimento para a construção de barragens é muito alto para um retorno baixo de potencial energético.
Além disso, a matriz elétrica brasileira ainda é muito dependente das hidrelétricas e termoelétricas, fazendo com que é preciso que mais pesquisas sejam feitas para explorar demais fontes de energia, inclusive a maremotriz. Os países que mais utilizam esse tipo de energia são o Japão, a França, a Coreia do Sul, Inglaterra e os Estados Unidos. Bom, tratando dos dados energéticos relacionados com a geração maremotriz, temos esses gráficos obtidos no site da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Eles mostram a produção de energia elétrica anual, né, e o percentual de cada fonte utilizada. E o primeiro gráfico ele trata do ano de 1980, expõe um total produzido de 8.027 terawatts-horas e percebe-se que 70% de toda essa energia nesse ano possui como origem os combustíveis fósseis, né? Que no caso são fontes não renováveis e bastante prejudiciais para o meio ambiente. Bom, em seguida temos a geração hidrelétrica, que nesse caso é uma fonte renovável, apesar de não ser isenta, né, de alguns danos ambientais, e com cerca de 21,46% de participação na produção total. E então, a energia nuclear, com quase 9%. Por fim, temos as energias, né, outras fontes renováveis, e percebe-se que a sua participação na produção total nesse ano é minúscula, é bem desprezível em quantidade se comparada com as outras fontes já mencionadas. Tratando então da energia maremotriz, percebe-se ali seu percentual de 0,01% daquele total produzido no ano de 1980. O próximo gráfico de 2010, 30 anos depois, a energia total produzida, energia elétrica, né, produzida, ela quase triplicou, enquanto a proporção ficou um tanto semelhante ali, principalmente tratando dos combustíveis fósseis, com 66%, a nuclear com 12% e a hidrelétrica com 16%. Algumas mudanças em questões de proporção, no entanto, algo bem semelhante ao anterior. Apesar disso, percebe-se que a participação de energias renováveis, né, além da hidrelétrica, elas cresceram, principalmente a eólica, e geotérmica, biomassa e energia de origem solar. Energia maremotriz com a participação de 0,1%, 10 vezes maior que a de 1980. O próximo gráfico é de 2016, mais próximo da atualidade, ali com a produção de 23.736 terawatt-hora, né, a estatística, a proporção de combustíveis fósseis mantendo a mesma, mas havendo ali o aumento, né, da participação das energias renováveis, eólica, geotérmica, de biomassa e resíduos sólidos. A maremotriz ela se mantém nesse percentual de 0,1%, tanto em 2016 quanto em 2017, e podemos supor que no ano atual apresenta esse mesmo percentual. Bom, vemos agora duas imagens, representam duas barragens, no caso duas usinas maremotrizes. A primeira é a de La Rance, que fica lá na França, que possui uma capacidade de 240 megawatts. Ela possui 24 unidades geradoras, cada uma com o potencial de 10 megawatts. Utiliza turbinas do tipo bulbo, né? E ela possui um potencial anual de 600 gigawatts-hora. Nesse caso não é uma potência, né? Mas sim a própria energia produzida. A outra usina é uma que fica lá no Lago Siwa, na Coreia do Sul. Ela é a maior usina atualmente, né? Maremotriz. E
ela possui potencial instalado de 254 megawatts, é a sua potência, e por ano produz 552,7 gigawatt-hora. A primeira de La Rance é mais antiga, né? E essa aqui do Lago Siwa, ela é mais moderna e ela é maior, né? Além desses dois exemplos, há outros instalados pelo mundo, no entanto, em uma quantidade bem inferior se você comparar com a quantidade de hidrelétricas, por exemplo, que há pelo mundo. E ocorre que esses outros eles possuem uma potência instalada muito inferiores se comparados com o que tem lá na França e no Lago Siwa. Por isso, exibir apenas aqui como exemplo esses dois, o de La France e o do Lago Siwa, que considero como mais importantes em questão de quantidade de energia produzida. Bom, falando agora um pouquinho sobre as vantagens da fonte de energia proveniente das marés, a gente tem que principalmente, né, o fato de ser uma energia limpa, ou seja, ela não emite gases poluentes para a atmosfera, o que é de extrema importância, né, para a humanidade como um todo, em todas as questões ambientais. Além disso, é uma fonte renovável, justamente por ser proveniente das marés, né? Então, elas se renovam constantemente, fazendo com que seja considerada uma fonte inesgotável. Além disso, né, tendo em vista que essa fonte de energia se encontra nos oceanos, a gente tem um grande volume de água, né? O que gera benefícios também para a produção de energia. Outra característica vantajosa também é que essa fonte de energia ela independe parcialmente das condições climáticas, tendo em vista, né, que as marés se dão pela atração gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra. Então, a maremotriz ela acaba não tendo essa dependência climática, como, por exemplo, a energia eólica e a energia solar possuem. Um outro benefício que a gente pode falar é que países ou estados que por algum motivo não têm acesso a outra fonte de energia, mas que possuem as características geográficas requeridas por essa fonte de energia, esses países podem utilizar-se dessa energia proveniente das marés. Falando agora das desvantagens, nós temos, inicialmente, os altos custos de instalação e de manutenção, tendo em vista, né, que os equipamentos eles precisam ter resistência à corrosão, justamente por estarem em contato direto com a água do mar. Além disso, a maremotriz ela possui uma baixa produtividade. A sua capacidade de energia não corresponde ao investimento aplicado. Os altos são custos e a produtividade não é considerada tão alta. Principalmente se a gente for levar em conta o Brasil, por exemplo. No país, a gente tem uma região litorânea muito grande. Então, encontraríamos locais, né, geograficamente bons para a instalação da maremotriz. Porém, também no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de rios caudalosos, que são rios favoráveis para a produção de energia através das hidrelétricas. E aí, se a gente for comparar a produtividade da maremotriz e a produtividade das hidrelétricas, né, a gente vai perceber que a produtividade energética das hidrelétricas é muito maior. Então, no caso do nosso país, por exemplo, não seria bom, não possuiria um bom custo-benefício utilizar a maremotriz. Além disso, para a instalação da maremotriz, tem a necessidade de condições geomorfológicas específicas. A amplitude das marés deve ser superior a 5 metros para que esse tipo de energia seja rentável e tem que ter um desnível do solo do oceano. Outra característica não muito boa da maremotriz é que o fornecimento de energia não é contínuo, a geração é intermitente, pois a produção necessita do ciclo das marés, né? Além disso, a sua construção requer uma grande logística,
podendo gerar inúmeras mudanças nas características do lugar, afetando a qualidade da água, a morfologia e, dessa forma, o habitat e o ciclo de vida das espécies da região. E isso pode afetar também diretamente na economia daquela região ou das pessoas que necessitam desses animais, marinhos para sobreviverem. Então, a gente pode perceber que a construção desses equipamentos pode gerar, mesmo que de forma indireta, problemas de cunho socioeconômico e também natural, ambiental, E esse problema socioeconômico, ele aumenta ainda mais, porque nos lugares onde esses equipamentos estão instalados, não é permitida as navegações. Então, isso seria uma coisa ruim também para a economia do local. Bom, dando continuidade, agora eu vou falar sobre alguns dispositivos que são utilizados para a geração da maré motriz. Bom, a energia maremotriz, ela pode ser aproveitada de duas formas, através da geração da energia cinética e da energia potencial. A energia potencial, ela está relacionada à diferença de amplitude entre a maré alta e a maré baixa. E para representar isso, nós trouxemos essa primeira imagem, que é da barragem de La Roche, na França, onde ela tem o aproveitamento da energia potencial. E esse processo ele é muito parecido com a hidroelétrica. E nessa figura ao lado, que seria das turbinas submersas, nós trouxemos o exemplo do aproveitamento da energia cinética, que seria através das correntes marítimas. As correntes marítimas, elas passam pelas essas turbinas, e essas turbinas elas são ligadas a um gerador com que faz que gere a energia elétrica. E esse processo ele é muito parecido com a geração eólica, Mas mais pra frente eu vou estar explicando detalhadamente como funciona esse processo de geração de energia, tanto pelas barragens como pelas turbinas submarinas. E agora eu vou estar falando sobre alguns aspectos construtivos da barragem, E os principais componentes, eles seriam os reservatórios, as comportas, a própria barragem e os turbogeradores, Falando um pouquinho sobre a barragem, existem algumas condições que devem ser levadas em considerações, porque como ela tem o contato direto com o mar, as ondas elas se chocam contra essas barragens e esses efeitos podem ser um pouco agressivos devido à diferença de pressão que tem entre os lados das barragens. E essas mesmas coisas podem acontecer com as comportas, Porque dependendo do ambiente onde elas estão operando, elas podem ocorrer corrosão, por exemplo, no mar, e isso pode causar problemas na operação, podendo gastar mais dinheiro com manutenção e tudo mais. E já o reservatório, eles devem levar em consideração a construção de um ou mais reservatórios. O mais comum é a utilização de um reservatório só. Porém, existem casos, de usinas maremotriz construídas com múltiplos reservatórios, que seria o caso, se eu não me engano, da barragem de Sérvia lá no Reino Unido. E os turbogeradores, eles estão relacionados à variação de amplitude da queda da água. Então, algumas barragens, elas necessitam que as turbinas, elas operam eficientes nessas condições. E então, para demonstrar isso, eu trouxe duas das principais turbinas que são utilizadas, que seriam essas duas imagens, A figura 4 e a figura 5. Nessa figura 4, ela está representada a turbina de Strathos antes de ser instalada lá na barragem de Anápolis, lá no Canadá. E essa barragem de Anápolis, ela foi construída utilizando já uma barragem existente lá no Rio Anápolis, e a sua potência ela é de 14,8 megawatts. E essa figura ao lado, que representa a turbina Bull, ela foi instalada lá na barragem de La Roche, lá na França, e ela possui uma potência de 240 megawatts. E ela é composta por um grupo de 24 geradores do tipo Bull, e cada um possui uma potência de 10 megawatts. E, além disso, essa turbina ela possui um sistema de reversão de hélice, que permite a geração de energia nos dois sentidos, tanto na maré enchente como na maré vazante. Mais pra frente eu vou mostrar um vídeo que explica direitinho como que funciona esse processo de reversão de hélice. Agora eu também trouxe um caso do Brasil, que seria a barragem de Bacanga, que é aí na figura 3.
que fica situada lá na cidade de São Luís, e essa barragem ela foi construída com o intuito de interligar a cidade de São Luís com o porto de Itaqui. E no primeiro momento, eles também pensavam em aproveitar essa barragem para geração de energia, porém ela se tornou inviável devido a alguns fatores econômicos. Como eu havia dito, agora eu vou estar explicando como funciona esse processo de geração de energia, tanto pelas barragens como também pelas turbinas submersas. Bom, no caso da usina maremotriz, ela construída por barragem, eu trouxe essa primeira imagem para demonstrar para vocês os principais componentes, né, que seriam a própria barragem, as comportas, os reservatórios e os turbogeradores. Bom, e a geração de energia, ela acontece da seguinte forma. Quando a maré está alta, a água entra no reservatório passando por uma turbina hidráulica e com a força da água ela movimenta essa turbina e gera energia elétrica. E quando a maré está baixa, a água sai do reservatório e passa novamente por essa turbina, onde gera mais energia elétrica. Bom, e nesse caso da barragem, o aproveitamento da energia é tanto na maré enchente como na maré vazante. E eu trouxe um vídeo, né, para demonstrar certinho, para mostrar para vocês certinho como que funciona esse processo. E a gente vai assistir ele agora. Também vale lembrar que esse vídeo é da barragem de La Russe, da França. Agora eles vão estar demonstrando como funciona esse processo de geração de energia. Bom, agora a maré está enchendo e com isso a água está passando pela turbina hidráulica e também está enchendo o reservatório. Aí a maré agora vai estar abaixando e com isso está desvaziando o reservatório, fazendo com que a água saia do reservatório e volte, passando pela essa turbina hidráulica também. Eles também vão estar mostrando, mostrou agora, como que funciona o processo da criação da energia. Aí a energia ela é transportada para um reservatório, um posto de abastecimento de energia. E seria esse o vídeo. Agora falando sobre o outro processo de geração de energia, que seria das turbinas submersas, o seu funcionamento ele se dá através das correntes das marés. Como que funciona? As turbinas elas são ligadas a um gerador e quando a corrente marinha ela movimenta essa turbina, ela produz a energia elétrica. Esse processo ele é muito parecido com a geração eólica, né? Claro que o vento e a água não têm a mesma intensidade, tudo mais, é só parecido. Mas esse tipo de geração, ele não é muito utilizado hoje em dia no mundo, né? Ele é bastante estudado, mas ele não é utilizado. O mais utilizado mesmo seria o da barragem devido ao seu maior aproveitamento da energia. Bom, para finalizar, eu vou expor algumas comparações entre a energia que nós apresentamos, que é a energia que tem origem nas marés e correntes marinhas, e outras fontes de energias, também muito utilizadas. A primeira informação importante, que já foi até apresentada pelos meus colegas, é que essa energia, a energia maremotriz, é uma energia renovável, no sentido que ela é uma fonte que não se esgota, né? Pois ela depende simplesmente do movimento dos astros, no caso a Lua e o Sol. E o movimento deles irá continuar se repetindo ainda por muito, muito tempo. Então, é lá o que não se esgota. Na primeira imagem, nesse slide, nós temos ali uma termoelétrica, né? No caso, utiliza combustíveis fósseis para produzir a energia, né? Pode ser carvão, pode ser derivados do petróleo. E nesse caso, são recursos que se esgotam, são recursos não renováveis. Portanto, é assim, desvantajoso. Eles irão
ficar cada vez mais escassos e cada vez mais valiosos e caros. E o que ocorre é que eles também são muito poluentes, diferente da energia maremotriz. Apesar de a energia maremotriz ocasionar alguns danos também ambientais. No entanto, as energias obtidas quimicamente, né, de meios químicos, no caso de combustíveis fósseis, ela é muito danosa para o meio ambiente e para as condições climáticas, né? Bom, o que ocorre também é que as termoelétricas, elas possuem algumas vantagens, no caso, que seria a possibilidade de estocagem, né? Porque você tem um combustível, ou sei lá, o carvão, pode ser o carvão, por exemplo, e ele pode ser armazenado, transportado e utilizado, no caso, convertido em energia de acordo com a demanda, né? Diferente da energia termoelétrica. Termoelétrica não, da energia maremotriz. Porque na energia maremotriz, o que ocorre é que você depende daquela periodicidade, e então se você fosse estocar essa energia, seria ela após a sua conversão em energia elétrica, né? Por meio de baterias, por exemplo, algo que não muito interessante. Claro que cada fonte de energia possui as suas vantagens, né? Tratando da termoelétrica, ela possui uma eficiência de 20 a 45%, dependendo do material que você está utilizando lá para gerar o calor, né? O vapor de água que irá mover as turbinas. Já uma maremotriz, a energia maremotriz, ela possui uma eficiência muito, muito pequena, por volta lá dos 20%. Bom, há outras fontes de energia que também são renováveis, por exemplo, a energia eólica, né? A energia eólica, no caso, ela apresenta como um inconveniente a imprevisibilidade, né? Os ventos eles são bastante inconstantes e é necessário bastante estudos de cada localidade sobre a viabilidade e sobre a possível produtividade que terá aquela usina que será implantada do tipo eólica, né? Diferente da energia maremotriz, que ela possui uma grande previsibilidade, pois, como eu mencionei, há aquela periodicidade do movimento dos astros, né? Então, após realizar os estudos, algo que também pode ser custoso e demorado, de localidades específicas, você consegue determinar uma previsibilidade, né? Uma previsão de longo prazo sobre a produtividade desse tipo de energia, no caso, energia maremotriz. Então a gente percebe essa comparação de previsibilidade. O que ocorre também é que a energia eólica, né, para você implantar ela, os equipamentos são bem caros. No caso, a energia maremotriz também possui equipamentos caros e é complicado o fato de você ter que fazer manutenção e esses equipamentos estarem em contato com água salina, né, que ocasiona corrosão e tal. E a energia eólica possui um rendimento um pouco maior que a energia maremotriz, lá em torno de 40%. Bom, comparado agora com a energia maremotriz com a energia hidrelétrica, eu acho que a energia hidrelétrica é muito, muito vantajosa, muito mais vantajosa. Você também constrói barragens, tratando da energia, comparando com a energia maremotriz obtida por meio de barragens, né? E ocorre que a eficiência é muito, muito alta, né? Por volta de 65%, já é considerado bem eficiente. E também ela produz potências bem altas, né? Itaipu, por exemplo, produz 14.000 megawatts, em comparação com aquela usina maremotriz lá da França, produz acho que é 250, né, megawatts, alguma coisa assim, 240 megawatts, que é bem baixo, né? Então, a hidrelétrica possui essas vantagens, apesar de ter a desvantagem, por exemplo, das secas, né? Porque quando ocorrem as secas, a energia acaba ficando cara para os consumidores, diferente da energia maremotriz, que não vai ter isso de seca, né? É uma seca periódica, no caso, né? Uma maré alta e maré baixa. Então, a hidrelétrica é altamente vantajosa, tanto que no Brasil a maior parte da energia ela possui origem em hidrelétricas, né?
Comparando agora com a energia solar, faria apenas uma comparação de eficiência. Ocorre que a energia solar possui eficiência bem pequena, né? Em torno de 16%. Bom, ocorre também, irei mencionar também que ela possui suas características vantajosas, a energia solar, como a descentralização, né? Você não precisa de construir grandes centros de obtenção de energia solar. Você pode, por exemplo, ter um painel solar na sua casa, né? Você não pode ter uma usina termoelétrica não, maremotriz na sua casa. No caso da energia maremotriz, são locais muito específicos para a sua instalação. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso trabalho. Aqui estão listadas algumas das referências utilizadas pelo grupo. É claro que nem todas estão aqui, foram utilizadas muitas outras, porém listamos aqui as principais, para caso alguém tenha interesse em pesquisar mais sobre a maremotriz. Esperamos que vocês tenham compreendido o conteúdo e gostado da apresentação.